Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Mais um encontro aqui no meu canal. Hoje dando continuidade ao processo aí de divulgação e detalhamento dos EAs da FX Game. Então, antes de mais nada, coloca aí no bate-papo, no chat, se você está me escutando bem, se você a imagem está boa para você e tal. E coloca se você assistiu a outra live, não é? A live anterior, que a gente vai ter um bate-papo muito legal hoje sobre o EA Protector, ok? Vamos que vamos. Luísa chegando, boa tarde, boa tarde. Coloca para mim, por favor. Escutando muito bem, isso que eu precisava desse feedback. Bom, pessoal, a gente está planejando, então, uma sequência de vídeos didáticos, combinando, obviamente, com os vídeos que eu tenho aqui no meu canal, explicativos sobre vários temas relacionados ao Forex, fazer vídeos didáticos sobre os IAs da FX Game, que no momento é o Fênix, que nós fizemos o vídeo passado. Então, aí, não assistiu o anterior, não tem problema, está gravado e público aqui, você pode assistir a hora que você quiser. O vídeo anterior, eu contei aqui com a participação do Cassius, do professor MG, né, que também fez a live junto comigo. Hoje ele teve um pequeno compromisso no horário, não sei se vai chegar, não tem problema, acontece assim mesmo, né? Vai ter momentos em que nós faremos lives juntos, em outros momentos nós vamos fazer vídeos separados, mas esses vídeos vão ficar sempre à disposição, e a ideia é fazer uma biblioteca com as explicações e as dúvidas de vocês, para que o pessoal que vai entrando no nosso grupo VIP possa ter aí uma biblioteca de informações para melhor entender o funcionamento dos IAs. Lembrando que o básico é sempre um conceito a mais sobre o mercado, né? Você entender alguns elementos. Então, hoje, como nós vamos ver o EA Protector, que é um EA diferenciado, é um EA de gestão financeira, então ele foge um pouquinho do métier básico que a maioria dos IAs apresentam, tá? Então, é importante você entender um conceito por trás desse EA, e você vai perceber que ele é excelente, é um EA de controle financeiro para te ajudar a te alertar, inclusive, ele tem um excelente dashboard, a gente vai ver junto aqui, mas principalmente te dá um auxílio no sentido de fazer, por exemplo, um limitador de flutuante, um limitador de drawdown, especialmente para quem já está buscando operar em mesas proprietárias ou institucionalmente. A gente sabe que as exigências em relação ao rebaixamento são muito maiores, né? Num desafio de mesa proprietária, você não pode ultrapassar, por exemplo, um drawdown de 4%, 5%, senão você perde o teste, perde o desafio. O EA Protector, ele vem a cumprir um papel, como o próprio nome já faz alusão, né? De te proteger e te estabelecer limites e parâmetros financeiros para você trabalhar. Mas ele não funciona somente para esse objetivo, no sentido de mesa proprietária ou institucional. Você que a tua conta pessoal, você quer estabelecer parâmetros financeiros de controle, por exemplo, nós vamos ver tudo isso na prática já já, ok? Então fica comigo até o final, estou dando uma introdução aqui para você entender o cenário. Então você tem uma conta, por exemplo, de $5.000, e você está utilizando o EA Fênix, o EA Masaniello, uma outra ferramenta onde você faz a entrada manual, ou seja, você está diversificando, entrando com várias técnicas, várias estratégias em paralelo, né? Ou até o mesmo EA com vários sets em paralelo. Quer dizer, e você quer submeter essa conta, por exemplo, não, eu vou submeter no máximo 20% do meu capital. Então o EA Protector, ele vai estabelecer esse limite para você. Tá? Não deixando que o flutuante ultrapasse isso. E ele executa um stop financeiro, se esse limite for estourado, bloqueando os IAs para que eles não continuem a abrir ordens em um momento negativo, por exemplo. Nós já recebemos reclamações, por exemplo, de alunos, de clientes, enfim, que dizem assim, eu instalei o robô e aí pegou um momento negativo, o robô começou a abrir ordem, eu fui e quebrei. Quer dizer, o Protector,
ele iria identificar um máximo de drawdown sendo atingido, iria desligar automaticamente os EAs e você estabeleceria aquele limitador financeiro para te ajudar. Então, diferente de outros EAs, cujo objetivo é abrir ordens, fechar ordens com o propósito de ganhar dinheiro, de estabelecer o gain, o Protector já é um EA defensivo, que você utiliza em paralelo a qualquer EA que você quiser, e ele gerencia o teu processo financeiro, estabelecendo limites, parâmetros para você. Um outro ponto fundamental interessante também, que nós vamos ver já já, é, por exemplo, nas mesas proprietárias, muito interessante de utilizar, o limite no profit, ou seja, o limite no lucro. Quando você usa em conta pessoal, o Fênix, por exemplo, normalmente o que a pessoa faz? Não coloca limite no lucro. Ele está lucrando, deixa arder. Quanto mais lucrar, melhor. Agora, numa mesa proprietária, você tem que ser inteligente. Por exemplo, você precisa estabelecer uma meta durante o mês para passar nesse desafio. Então, digamos que hoje o mercado foi favorável a você, o cenário estava positivo, proativo, você conseguiu 2, 3%. Então, se você estabelecer, por exemplo, o limite de profit no Protector, digamos 1,5%, 1% no dia, e ele atingir esse valor, ele vai desligar os teus EAs, garantindo aquele valor para você e estopando as operações para que você não venha se submeter a um risco desnecessário, porque a meta do dia está batida. Então você volta a reabrir, volta a operar no próximo dia. Em alguns casos, colegas nossos utilizando, o cara diz, pô, amanheci de manhã, o Protect já tinha batido, os EAs já tinham batido a meta e o Protect já tinha defendido e já estava desligado, quer dizer, só no próximo dia. Então, isso para efeito de gerenciamento de risco é um ponto interessante. A questão de você utilizar ou não uma gestão financeira aplicada, como eu chamo, é uma escolha de cada trader. Porém, essa escolha ela acaba se tornando cada vez mais necessária quando você submete a sua conta a talvez uma estratégia mais agressiva, uma estratégia onde você, não, eu estou buscando agressivamente 8%, 10%, 15% ao dia. Então eu sei que eu posso tomar um revés. Ora, o Protector estabelece ali o máximo de limite de drawdown que eu estou, digamos assim, apto a aceitar naquele dia. Se eu tomar o drawdown, ele vai suspender as operações, eu reavalio a estratégia e recomeço num próximo dia. Então, essa gestão financeira, especialmente para quem usa robôs, que o trader deixa numa VPS, o robô rodando 24 horas por dia, ele não vai ficar 24 horas por dia monitorando. Então, ele precisa de uma ferramenta que te dê essa particularidade. Ok? Então, hoje o objetivo é o detalhamento do EA Protector da FX Game. Na descrição aqui do vídeo tem o grupo FX Game Challengers, para você que ainda não conhece o trabalho dos EAs da FX Game, entrar e participar e conhecer o trabalho com a gente, tá? Também coloquei aqui na descrição o canal de YouTube da FX Game. Esses vídeos todos também vão estar disponíveis no canal da FX Game. E lá tem outros vídeos também explicativos sobre os EAs Fênix, Massaniello e Protector. Beleza? A gente deixou propositalmente o Massaniello para daqui a pouco, para depois. Por quê? Porque ele já possui, né, uma configuração mais complexa, já tem muitos outros operacionais, muitos outros elementos que aí a gente vai muito possivelmente ter que fazer mais do que um vídeo, né, para poder explicar tudo, porque é muita coisa. Então a gente vai preparar direitinho esse material para também disponibilizar para vocês, tá certo? Então dá um voto de confiança, se inscreve no canal e vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Enquanto eu estiver compartilhando a tela, pessoal, o pessoal aí da FX Game que já está entrando, pessoal do Challengers, do VIP, que já está entrando também, ajuda, tá? Deixa teus comentários, deixa tuas perguntas em forma de ampliarmos as explicações. Aquilo que eu não souber, eu vou levar para o professor MG, vou levar para o Rogério, para a gente buscar a resposta e trazer numa explicação, seja no grupo ou em um vídeo subsequente, ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, propositalmente aberto em um gráfico qualquer. Eu tenho outros gráficos abertos aqui e outros EAs envolvidos. Eu não estou usando nenhum EA por enquanto aqui nessa conta, ela é só uma conta que eu quero utilizar para didaticamente trabalhar com vocês. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar, tá, que alguns tiveram dúvida e me perguntaram em privado.
Os nossos EAs, os EAs da FX Gain, eles são licenciados, ou seja, a pessoa para receber a licença ela tem que ou fazer parte do grupo VIP ou adquirir o nosso licenciamento vitalício, tá? Lá no Challengers, a nossa colega Vanessa está lá à disposição para responder todas as dúvidas de vocês quanto a valores, quanto a como faz para assinar o VIP, ou como faz para adquirir a licença vitalícia. E todo cliente que se torna VIP ou vitalício ganha acesso ao nosso site, onde ele maneja a própria licença. Então, aqui, ó, no teu MetaTrader, tu habilita o site ali, fxgain.irr.on, você inclui aqui, deixa a primeira opção de permitir algo trading habilitada, a última aqui, ó, de relacionar os links abaixo, inclui e dá OK. A partir desse momento, você gerencia lá no site a liberação da tua conta, tá? Então, é um EA, todos os nossos EAs têm proteção contra pirataria, essas questões todas, então a gente procura alinhar com os clientes que participam da comunidade VIP, que participam conosco, para eles manejarem. Então, licenciado a conta, você instala os arquivos do robô dentro, né, da pasta Experts e ele vai aparecer aqui no teu navegador. Então tá aqui, ó, o Fênix Pro, uma Sanielo, ó, já estou usando uma versão já mais de teste, né, já mais implementada, que a gente está testando para liberar logo para os nossos VIPs aí a versão mais atualizada, que vai contemplar outras funções, ok? E a gente está, então, nesse trabalho, nesse desenvolvimento para melhorar cada vez mais. E aqui está o Protector. Eu vou incluí-lo aqui, pessoal. Primeiro é o ponto que a gente tem que habilitar, é habilitar esse DLL, certo? E depois habilitar aqui o permitir modificação na configuração do sinal. Eu vou tirar o Algo Trading, porque eu não estou usando o EA aqui, eu não quero que ele execute qualquer coisa aqui, tá? Até por uma questão de segurança, mas você tem que deixar habilitado aqui. E vou para os parâmetros de entrada. Pessoal, você vai perceber que as entradas aqui, ó, não tem mistério, tá? A gente vai ver campo a campo, que nem a gente fez na questão do Fênix, e você vai ver que é bem tranquilo. Tenta entender o conceito. Esse é o esforço do momento aqui para você poder trabalhar. Um ponto importante é que esse é o Protector VIP, ok? O Protector para MT5 não é o Protector para MT4 que está sendo descontinuado, a mesma coisa que o Fênix do MT4 que está sendo descontinuado. Esse então é o Protector do MT5 que ele está, eu tenho essa versão comigo 1.7 e ele está passando sempre por revisões, atualizações com esse propósito de ser o software de defesa dos nossos EAs. Então vamos lá. Então eu já expliquei que ele faz um gerenciamento financeiro, certo? Então na tua conta, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer diferente. Essa é minha conta pública mesmo, então deixa eu mostrar os valores aqui que eu tenho para depois a gente poder trabalhar. Então essa conta aqui, pessoal, que eu tenho, ó, você pode ver lá embaixo, ok? Deixa eu puxar aqui, ó. É uma conta que está com um saldo maior, um flutuante está em média aqui 2 ou 3%, então ele está com um drawdown bem controlado, esse cara, então não vai acionar nada aqui, tá? Então vamos começar, ó. Primeiro ponto, primeiro campo importante que a gente vai começar a trabalhar é essa base de cálculo, tá? Essa base de cálculo, normalmente a maioria dos clientes utiliza a base de saldo, é onde ele tem a base que vai fazer o cálculo do seu drawdown, o cálculo do seu flutuante, o cálculo do seu rebaixamento, para fazer as defesas. E, obviamente, o cálculo do profit, se você ativá-lo, tá? Então, você pode aqui, ó, utilizar o balance, que é o saldo livre, né? O complemento de saldo, o saldo líquido, que é o equity, que é esse capital líquido aqui, ó, esse segundo indicador, ou outros elementos aqui, ó, como o maior dos dois, ou até mesmo como uma entrada manual, colocando a entrada manual. Ou seja, você pode estabelecer, eu tenho um capital de, sei lá, 10 mil, mas eu só quero estabelecer para que o Protector controle em termos de cálculo a metade, 5 mil. Então eu posso informar manualmente. Mas normalmente não é isso que o pessoal usa, né? Normalmente o pessoal usa ou no balance, que é o saldo, que é o que mais todo mundo usa, ou no equity, que é o saldo líquido.
Tá? Às vezes, em mesa, o cara utiliza vários EAs com estratégias em paralela, em linha, e ele quer capturar o saldo líquido, porque às vezes um EA está positivo, o outro está negativo, então ele quer usar a defesa em cima do flutuante líquido. A gente sabe, por exemplo, quando ele está positivo, especialmente se você estabelece o limite de lucro, né? Vale a pena você pegar pelo saldo líquido. Mas normalmente o balance é o campo padrão aqui, default, que é onde ele vai calcular a base para fazer todo o trabalho financeiro, ok? Pois aqui, ó, se você no outro campo, o campo seguinte, se você deixar em true, ele pega a base num determinado horário, tá? No horário do servidor ali da corretora. Então ele vai, quando muda o dia, ele vai atualizar a base em cima do saldo ou em cima do líquido. Perfeito? Se você deixar false, ele vai capturar a base, você vai ver que no dashboard tem um botãozinho ali, que vai abrir logo em seguida a gente vê o dashboard dele, para você atualizar a base de forma manual. Esses campos vão ficar mais claros depois que a gente executar o parâmetro aqui e ele abrir o dashboard, você vai entender direitinho da onde que ele está pegando a base de cálculo para gerenciar o teu drawdown, o teu profit e etc. Pronto. Agora a gente entra aqui, ó, na seção, né, que trabalha o controle de drawdown. Pessoal, quem tem dificuldade de entender o que é o drawdown, tem outros vídeos aqui no canal que a gente explica, tá? Mas em linhas gerais é esse flutuante. Você pega a conta aqui embaixo minha, ó. Eu tenho 74.300 de balance e ele tem 2.000 negativo, 2.050 negativo aqui, ó, de flutuante. Então, teoricamente, esse é o meu drawdown atual. Perfeito? Daqui a pouco a gente vai colocar na tela, ele vai puxar qual é o percentual aqui. Então, muitas vezes, ó, o primeiro parâmetro que as pessoas querem estabelecer é justamente o percentual de rebaixamento. Ele vem como default em 4%. Por quê? Porque muitas mesas, né, tem o limitador aí de 5% nos seus desafios. Então a gente já trabalha em 4% para ter, digamos assim, uma reserva técnica aí para qualquer derrapagem ou qualquer coisa nesse sentido, né? Qualquer slip page maior que aconteça na mesa ou no home broker que você esteja usando. Mas, se tu está lidando com uma conta pessoal, talvez eu possa ampliar isso aqui. Ah, não, eu não quero 4%, eu quero, por exemplo, 10% de drawdown. Bom, outro parâmetro, não, eu tenho uma conta de 5.000, eu vou colocar pelo menos 2.500, ou seja, pelo menos a metade, então eu coloco 50% de drawdown. Não, eu sou um cara mega hiper conservador e eu quero que ele proteja ao máximo, então eu vou colocar apenas 2% de drawdown, ou seja, o drawdown, rebaixamento, eu defino, ok? Eu defino. Assim, no momento que eu defino, por isso que é muito importante aqui a gente esclarecer sempre, né? A mesma coisa que eu falei no vídeo passado, o vídeo sobre o Fênix. Você tem que entender o conceito daquilo que você está mexendo. A configuração vai ficar mais assertiva se você estiver compreendendo o que você está configurando. Então, você já percebeu que o EA Protector é um EA para defesa da tua conta, para proteger teu capital. Então, digamos assim, ó, eu quero submeter ao risco, eu quero expor apenas 10% do meu capital, apenas 6%, 5%, 3%, 15%, ou seja, essa escolha é uma escolha tua. E o que vai acontecer quando, se por acaso, né, o mercado for contra você e esse drawdown bater esse limite? Então ele tem as ações aqui setadas, ó. Ele vai fechar todas as ordens automaticamente, ele vai gerar, ele vai imputar um stop financeiro na tua conta, como se fosse um stop out, como se fosse um close all positions, né, que várias corretoras estabelecem quando o teu nível de margem zera. E ele vai, só que ele vai obedecer esse parâmetro inicial que você estabeleceu. Então, ele fecha todas as ordens e ele estopa, ou seja, ele para o funcionamento dos robôs que tu tiver na tua conta, todos eles abertos. Então, se caso o teu drawdown atingir esse limite, ele já bloqueia todas as operações. Tiago, não tem sentido isso. E eu vou te dizer, não, ele tem sentido. Por quê? Porque quando tu usa outros EAs, normalmente o trader profissional, ele coloca esses EAs funcionando numa VPS, 24 horas por dia, configurando os horários, as estratégias, etc. E às vezes,
mais do que um EA em linha. O que significa isso? Ele coloca, por exemplo, ele está operando SHA-USD, ele coloca 3, 4 gráficos de SHA-USD com vários EAs e várias estratégias diversificadas, e ele coloca na VPS isso para rodar. Quer dizer, o trader profissional, por mais que ele tenha tempo para monitorar, ele não vai ficar 24 horas por dia na frente do computador. Então, o EA Protector protege para, se nesses momentos ocorrer qualquer deslize de mercado, e infelizmente o mercado vai contra o cara, e ele tem esse limitador de drawdown aí. Então não tem muito mistério aqui, pessoal. É você entender o que é o drawdown, entender a importância desse conceito dentro da tua estratégia pessoal e decidir qual é o limite que tu quer submeter à tua conta. Essa talvez seja uma das dificuldades que eu tenho percebido nos estudantes em geral. Mas essa dificuldade não é em termos técnicos dele definir o percentual, mas sim de ele conseguir identificar qual é o limite saudável dentro do perfil dele. Para algumas contas pessoais, especialmente quando o cara está começando, até tu pode admitir um drawdown um pouco maior. Para outras técnicas e outras estratégias, você não pode admitir nem 3% de drawdown. Quer dizer, tudo vai depender do perfil desse trader, do perfil e do objetivo dessa operação. Ok? Até aqui? Pessoal, se tiver qualquer dúvida, coloca aqui em comentário para a gente ampliar. Se você é iniciante, se você está lá no Challenger, ainda não sabe, não tem VIP. Ah, Thiago, esse A funciona com qualquer EA? Sim. Ou seja, esse drawdown ele vai pegar ou do balance ou do equity, ou como você configurar, global da tua conta. Ou seja, o objetivo do Protector não é abrir ordem para você ou identificar tendência. Não, 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 não. O objetivo dele é te proteger se caso o mercado for contra você. Por exemplo, você deixou teu EA numa VPS rodando 24 horas por dia, você não está na frente do computador, você está fazendo outra atividade. Você não sabe o que está acontecendo no momento. Então, qualquer deslize, qualquer flash crash, qualquer coisa que aconteça, o EA está ali, Protector, para te salvaguardar teu capital. Então, é muito interessante você identificar o perfil de agressividade ou de conservadorismo que você tenha na tua operação. Porque se eu sou um cara conservador e tenho um patrimônio, por exemplo, de 100 mil, e eu não quero expor mais do que 10% do meu capital, o EA Protector é para mim. Ou seja, eu vou lá, defino o máximo que eu exponho. Então, eu vou usar um Fênix de grid, mas eu só vou expor o máximo dos máximos se ele tomar um pau, quer dizer, for o mercado contrário e tal. E a gente já sabe que o próprio Fênix já tem defesas para isso e tal, mas o Protector está ali fazendo background em cima do financeiro para mim. Então, pessoal, esse parâmetro que a gente acabou de ver talvez seja o principal e a principal função que impulsionou a criação desse robô. Por quê? Numa mesa proprietária que você tem o limite de drawdown diário, por exemplo, às vezes o cara está num dia onde o mercado está ruim, o mercado está contrário, o mercado está difícil, o mercado está tenso, e ele não pode passar de 5% de drawdown, senão ele perde o teste que ele pagou na mesa proprietária, por exemplo. Ou ele é institucional, ele trabalha para alguém, né? Ele trabalha para uma grande corretora, ele trabalha para um grande investidor, ele trabalha para um grande conglomerado financeiro, uma grande empresa. Ele é um trabalhador, um profissional, um trader profissional. E ele tem como meta diária um limitador de drawdown. Então o cara não pode deixar. Ou seja, o EA ajuda, porque se eu estabelecer, pô, meu limite é 5% ao dia, então beleza, toca ali que ó, 3, pronto, 3. Se ele passar 3, ele trava tudo. Quer dizer, você vai ter que, obviamente, configurar a tua estratégia nos outros EAs, configurar a tua estratégia nas entradas manuais e configurar a tua estratégia nos indicadores que você está colocando para ser assertivo e não chegar nesse drawdown, obviamente. Mas se por acaso você tiver uma contrariedade na tua operação, o Protector vai te proteger. Beleza? Então, dica para quem está começando, mantém essas duas opções aqui em True, para ele ficar ativo, e estabelece o máximo de exposição que você quer ter na sua conta. Eu estou com uma conta pequena, minha conta é de $800, e não tem, eu vou expor a $800 e vou ver o que dá. Beleza, é uma escolha. Agora, à medida que você vai acrescentando capital na tua conta,
Você vai aprendendo alguns pontos dentro do mercado. Primeiro, que você não deve ter um drawdown alto, você deve manter tua conta líquida. No início, volto a dizer, é natural que o cara está aprendendo, que o cara cometa erros, que o drawdown avance. Só que a gente sabe o quanto isso é problemático. Tá certo, gente? Um drawdown alto faz você perder liquidez da conta. Um drawdown alto faz com que, por exemplo, se você precise fazer retiradas, você não consiga, porque vai estar tudo empenhado no flutuante. Ou seja, um drawdown alto, apesar de ele não representar um prejuízo direto, ele é um prejuízo indireto. Ou seja, se você precisar, se acontecer qualquer eventualidade e tal, e você não vai conseguir retirar dinheiro. Ou, pior ainda, se você estiver trabalhando num institucional ou tiver num desafio de mesa proprietária e você ultrapassar o drawdown limitado, você perde o desafio. Então, aqui está os campos para você controlar isso, ok? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Vamos agora para o limitador de profit, que é o limitador de lucro. Alguns me falaram, isso aí não precisava existir. Por quê? Porque se o robô está tendo lucro, deixa ter. Quanto mais, melhor. Veja, o lucro dentro do Forex, ele é produzido pelo quê? Ele é produzido por operações assertivas, correto? Todo mundo concorda com isso, né? E esse lucro é processado quando? Ele é processado quando eu fecho a operação, perfeito? Enquanto a operação está aberta, é flutuante. Pode ser um flutuante positivo, mas ele não é um lucro ainda. É a mesma coisa que o prejuízo. O flutuante negativo, o rebaixamento, ele não é um prejuízo ainda, ele é um prejuízo se eu precisar fechar negativamente. Mas a liquidez da conta é importante para mim. Olha para minha conta real aqui embaixo. Ó. Eu estou aqui com uma ordem de 119,70 aqui, ó, em flutuante positivo, tá azul. Mas isso já é lucro? Eu já garanti esses $119? Claro que não, porque tá aberto. Enquanto a operação está aberta, eu estou no play. Então, para isso, especialmente quando você usa a nível institucional e nas situações de mesas proprietárias, vale a pena o quê? A partir do momento que eu conquistei o lucro que eu determinei aqui, eu já fecho a operação, ok? O EA Protector vai realizar o lucro para mim. Especialmente se eu tiver o flutuante no par em que eu tô encaixado com um robô Fênix ou com outro robô, pô, ele conseguiu 2%. Então eu seto aqui, cara, se a minha meta diária, por exemplo, é 2%, tá? Ok? E eu deixo em true aqui, ó, tá ativado, né? Ele tá ativado, porque eu posso ter a opção, não. É conta pessoal, é uma conta minha. Então é o seguinte, quando a conta é pessoal, mano, eu não quero que ele limite o meu lucro. Se eu estou num dia bacana, um dia que o mercado está favorável, eu quero que ele bota para arder. Beleza, então tu desliga aqui, não tem problema algum. Deixa só a proteção de drawdown, se caso vier uma contrariedade. Agora, se tu está numa mesa, num institucional, pensa comigo, operação aberta é operação exposta ao risco. Tu não precisa... Existe um protocolo, né, num livro que muitos traders já leram, que é aqueles axiomas de Zurique. Né? Então, um dos axiomas que é escrito num livro desse diz assim: realize o seu lucro cedo demais. Ou seja, não deixa uma operação vitoriosa virar para negativo, porque é o risco que você tem. Então, é para isso que serve o campo de controle de lucro aqui, de profit. Então, se eu deixar true, verdadeiro, eu vou definir o percentual de profit que eu quero no momento, por exemplo, 2%, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai estopar os EAs, parar os robôs, né? Eu posso deixar false, eu posso deixar true se eu quiser que ele estope as operações e restartar, por exemplo, esse aqui é direcionado ao EA Massaniello. Vocês vão ver esse comando funcionando no próximo vídeo também, quando a gente for fazer a revisão do EA Massaniello. Vocês vão ver que ele tem toda uma estratégia diferenciada, baseado em ciclos de ordens, né? Onde você estabelece um número de vitórias dentro de um conjunto de ordens possíveis. É uma estratégia de gestão financeira excelente. E o Protector ajuda demais nisso. Por exemplo, quando ele bate no lucro, ele fecha o ciclo imediatamente, recomeça, ou seja, você tem uma gestão bem mais complexa aqui. Então, volto a dizer, né?
O fechamento das ordens, quando você atinge um determinado lucro, é para você suspender as operações e não se expor mais naquele dia. Pô, já bati a meta do dia, já alcancei meus 2%, já alcancei meus 3%, ok? Então, se você já alcançou a tua meta, desliga essa porcaria, meu amigo, e vai descansar, vai ler um livro, vai se dedicar à tua família, tá? Vai tomar um sorvete com teu filho, vai passear de mão dada com a tua esposa. Calma, você não precisa, você já bateu a meta. Muitas pessoas conversam comigo sobre isso, mas eu quero o máximo que eu puder ganhar. Concordo, tudo bem, se o mercado está favorável. Agora, pensa comigo, se você meter, vamos lá, 1% ao dia, 1%, cara, ao dia. Veja bem, o nosso querido GG lá bota 10, 12% ao dia. Ele está estabelecendo um determinado nível de risco também, ok? Então, essa aqui é a reflexão. Mas se tu pensar comigo, 1% ao dia, cara, o mês tem praticamente 20, 21 dias úteis, 22 dias úteis alguns meses. Cara, 22% ao mês. Isso é surreal, parceiro. Isso aí você enriquece no Forex em poucos anos, tá? Então, você não precisa submeter a um risco muito maior do que o necessário. Atingiu a meta, fecha. E eu digo mais, atingiu aí teus 10% ao mês, 15% ao mês, desliga essa porcaria, entendeu? Vai brincar de ser investidor bem mais tranquilo, bem mais sossegado. Então, você pode fazer esse gerenciamento pessoal em paralelo e os EAs vão te orientar. Mas tem mais coisa aqui, tá? Eu quero chegar até o dashboard para você ver o que a gente vai falar. Então, esse é o controle de profit. E ele ainda tem mais duas ações aqui, ó. Então, sugestão para quem está começando. Conta pequena, você está usando o Fênix, que é grid, você não precisa da gestão de profit. Mesa proprietária, você precisa da gestão de profit. Por quê? Porque você não vai arriscar mais do que o necessário. Mesa proprietária é o seguinte, bateu a meta, parou. Ok? Isso aí sabe todos os que trabalham. Por quê? Porque você não vai arriscar teu teste, você já bateu a meta. Então, você vai poder utilizar ou não utilizar dependendo da tua situação. Tranquilo? Eu aqui, para esse teste, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar falso aqui, vou deixar em cima com, sei lá, 20%. Por quê? Porque eu estou com 2% aqui, eu não quero que ele atue nessa conta, mas só para mostrar, tá? E aqui embaixo, por último, que faltou, ó, são as últimas, atitudes aqui que você pode tomar. Por exemplo, recomendação, deixar esse de baixo em true, ou seja, ele desliga o algo trading, ele desliga o auto trading, que é esse nosso comando aqui de cima, quando, por exemplo, ele trava. Então, por exemplo, se ele bateu em algum limitador, ele vai lá e desliga o algo trading para evitar que outros robôs não fiquem tentando imputar ordens aí na tua conta. Por quê? Porque se bater o drawdown, eu quero que pare. Eu quero que pare e eu, como profissional, venha aqui, estude de novo a estratégia e veja o porquê que deu drawdown, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu abusei, aonde foi que eu não percebi determinada característica do momento e assim por diante. Então, pessoal, não tem mistério. O Protector é simples, simples no sentido de poucos comandos a serem aplicados, mas extremamente complexo no conceito. Você tem que entender o que é drawdown, entender o porquê de estabelecer limitadores. A partir do momento que você dá o OK, tá? Ele te abre o dashboard. Esse dashboard já vai mostrar para você a base, tá? Que ele capturou aqui no momento que eu dei OK. Eu posso resetar esse drawdown para ele começar do zero. Eu posso pegar nova base. Então, por exemplo, eu posso fazer esses trabalhos aqui de capturar nova base a nível manual. Eu posso vir aqui e pegar. Deixando solto, ele mesmo pega uma nova base na virada do dia, horário do servidor da corretora. Tá certo? E ele vai apontar para vocês aqui o resultado total que você teve nas ordens fechadas positivas, o rebaixamento atual, ele captura ali, entendeu? O máximo, o mínimo, como está agora. Então, esse dashboard ajuda também você ter um controle e um fator de monitoramento, tá?
para você trabalhar. Está aqui definido para mim, eu deixei o limitador de lucro em off, deixei o limitador de rebaixamento em 20%, então você sabe exatamente como que ele está setado. E aí todos os EAs que eu tiver na conta, nos outros pares, seja eles qual forem, você vai estar sob controle, porque a gestão que ele faz é financeira, é a gestão aqui de baixo. Ok, gente? Bom, eu quero que vocês agora fiquem muito à vontade aí para fazer perguntas ou comentários, a gente ampliar um bocadinho, né? Não deu tempo do professor MG chegar, ele chegou, tá no chat ali, né? Não quis entrar na sala, mas está aqui com a gente também. Se quiser entrar na sala, está com o link lá. E, enfim. Bom, gente, aqui tem algum comentário aí do Paulo. O Protector é excelente. Depois de comecei a usar, não fico sem. Maravilha, Paulo. Então ajuda a gente a divulgar, tá? Grupo Challenger aqui na descrição. Canal da FX Game. Esse vídeo explicativo vai estar lá daqui a pouco também. Qual o valor do produto? Posso usar em qualquer corretora? Sim, pode usar em qualquer corretora. E o valor do produto, nós temos a Vanessa, que é a nossa financeira, vai estar lá à disposição para te orientar, valores, formas de pagamento. Aí tem a modalidade de assinatura, que é o VIP, a modalidade vitalício. Trabalha lá. Entra no grupo Challenger, lá você vai ter contato com todo o pessoal da FX Game e a Vanessa está lá pronta para te orientar, tá bom? Fico te aguardando, viu, Júnior, lá no Challengers, no Telegram. Então, o professor MG faz o depoimento dele. Ó. Sou fã desse A Protector, extremamente útil e necessário. Parabéns pela live, Thiago. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gente, algumas vezes a gente vai estar junto nas lives aqui, outras vezes vai ser separado mesmo, por conta dos horários de cada um e tal, mas o objetivo é que todos tirem as dúvidas, campo a campo. Ah, Thiago, eu tenho dúvida do que seja drawdown, eu tenho dúvida do que seja trailing stop, eu tenho dúvida do que seja break-even, do que é correlação, do que é... Cara, vamos junto, a gente está aqui para aprender. Eu também não sei tudo, aquilo que eu souber, eu me comprometo a dividir com vocês. Aquilo que eu não souber, eu vou atrás vou pesquisar, a gente vai conversar com o Rogério, que é o nosso desenvolvedor, a gente vai junto pesquisar para trazer a melhor solução para vocês, tá bom? Aqui, ó, a pergunta do Matheus. Tem algum comentário sobre a atualização do Fênix com o Red? Boa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Matheus e demais colegas, Red é um dos pontos mais complexos que eu entendo das estratégias operacionais do Forex. Especialmente esse Red absoluto que a gente quer dentro do robô, né? Ele faz o Red para proteção e depois você precisa de um elemento de recuperação daquele Red, porque afinal de contas você fica travado. Então, encontrar a melhor solução nesse sentido é um troço que demanda um pouquinho de análise e de tempo, tá? Porque se a gente deixa totalmente ele solto, pode acontecer um problema que eu já vi em vários EAs de Red, que ele começar a aumentar o Red, né? Daqui a pouco ele abre para venda e aí vai contra, ele tem que abrir o Red para compra, para empatar, para proteger. Aí ele volta, ele abre, então ele começa a aumentar. E nós queremos o quê? Que o Red seja acionado para proteção, mas que depois que passar esse processo, que ele volte para a tendência, a gente quer que haja um fator de recuperação nesse Red. Então, esse parâmetro digamos assim, essa quintessência, né, esse suprassumo do Red, a gente precisa fazer ele muito bem ajustado. Senão a gente acaba trazendo para dentro do EA um problema, ao invés de trazer uma solução. E a gente quer que a versão de Red saia, que é o cara, eu falo para você, Matheus, é o meu sonho de consumo, um robô que faça isso, tá? Um robô que tenha a assertividade que o Fênix tem, mas que estabeleça uma proteção quando o mercado vá contra e saiba se recuperar dessa proteção e volte para o positivo. Cara, se nós atingir esse nível, mano, não tem para ninguém, cara. A gente passa o carro no mercado, porque não existe robô que tenha tido sucesso amplo e contínuo nesse tipo de proposta, tá? A gente percebe vários EAs de recovery no mercado que eles não são eficientes. Ele começa com essa de head para cima e para baixo e tenta recuperar e tal, e depois o mercado vai lá e dá rasteira, ele piora a situação. E, cara, fica um nojo, é complicado, muita gente quebra. Então, a gente não quer isso. A gente quer uma solução que traga para o público uma segurança. Dizer, não, cara, o pior cenário
eu atingi um drawdown de 5%, ele passou de 5%, acionou o modo hedge e pronto, travou. Cara, pode estourar flash crash para tudo que é lado, ele vai manter aquele 5%. Passou a tempestade, voltou a tendência. Então, vocês podem ver, o Fênix já tem identificador inteligência artificial para tendência, bababá, a gente está cercando. Tá? Voltou, pronto, passou a tempestade, agora a gente vai pegar esse head e retratá-lo, recuperá-lo. Recuperou, volta ao modo grid e continua ganhando. É isso que a gente quer. E isso não é um fator simples, tá? Isso precisa de queimar fosfato, mas eu tenho certeza, tá? Que a gente está muito bem embasado com o Rogério, aí o cara é realmente um baita engenheiro de software, está fazendo de tudo para trazer a melhor solução. E é claro, né, gente, não existe milagre aqui, existe o mercado. E o mercado é soberano, a gente tem que respeitar. Então, enquanto essa solução não tiver testada e aprovada e pronta, não, agora chegamos, a gente não tem como soltar, tá? É muito pior soltar algo que vai, né, que vai prejudicar. Olha aí o Rogério falando, tá no forno, galera, tá lá, ó, tá corando, já tá dourado, já tá lá, logo sai, tá? Então fica tranquilo aí, obrigado pela pergunta que me permitiu esclarecer um pouco mais aí, né, sobre esse ponto. Poderia implantar um head de proteção no Protector, na abertura do modo manual, exemplo, abrir uma ordem com stop. Então, o Protector não é para isso, o Protector é para a tua proteção financeira. O head já é isso é, bom, entendam agora como uma compreensão pessoal minha, opinião, tá? Talvez os meus colegas tenham outras opiniões e a gente vai discutir, vamos trazer para vocês, tá? O head é um fator operacional. Então, é uma ferramenta que a gente vai utilizar, queremos utilizar dentro do Fênix, que vai ser mais uma ferramenta de garantia e de segurança para todos, tá? Então, está sendo trabalhado dentro do Fênix, essa ideia, e não dentro do Protector. Porém, toda e qualquer sugestão de vocês, pode ter certeza, gente, a gente está de olho, estamos anotando, tá? Tem muita gente boa, tanto no Challenges como no nosso grupo VIP, traders aí que já estão usando de forma profissional, em mês e tal, em situações reais, em contas reais, que estão trazendo sugestões. E tudo isso está sendo levado em consideração. A gente vai filtrar, obviamente, tentar chegar na melhor síntese para entregar o melhor produto. Beleza? Ó, comentário dele. Versão de hedge será linda, vai inclusive recuperar contas que já com rebaixamento de outros IAs. Isso é uma coisa fantástica. Cara, isso é meu sonho de consumo, meu brother. Por quê? Porque eu tenho muitos amigos que são position traders que têm drawdown alto. Vocês viram aqui no meu canal, há poucos dias, o protocolo de recuperação de conta. Ou seja, eu já faço isso manualmente, do meu jeito, e tento ajudar quem precisa. E tem vários clientes, já tive agências me chamando para eu dar assessoria nessa área, recuperação de contas com um drawdown alto, tá? Não tem milagre aqui, tem operar certo, tem ganhar capital líquido e ir fechando as ordens antigas de drawdown, seja em hedge ou não. Então, ao encontrar uma solução nesse sentido, podem ter certeza, tá? A gente vai se distanciar de muitos concorrentes aí, desenvolvedores do mercado, porque não tem essa solução, cara. Não tem. O cara bota um monte de robô lá, robôs assertivos, robôs bons, tá? Existe robô bom. Muitos. Caros, outros baratos, mas existe. Agora, o mercado é implacável. Em um determinado momento, o rebaixamento sobe e o cara fica, e agora? Então, as pessoas não sabem tratar, nem manualmente elas sabem tratar, ok? Alguns sabem, claro, mas poucos os traders que sabem manejar essa situação. É uma situação desconfortável, é uma situação ruim, porque o cara sobe o drawdown e ele não sabe o que faz. Então, se a gente alcançar essa solução, eu tenho certeza absoluta que a gente passa à frente, ó, anos-luz de muitas outras empresas de desenvolvimento, tá? Então, ó... ia ser interessante para aberturas manuais com um stop técnico, mas ao invés de estopar, a gente se protegeria. Então, o objetivo do EA Fênix com o head é isso, tá? É você poder ter cada vez mais um EA absoluto nas mãos. Lembrando sempre que você vai ter que tá ajustando, conforme a gente falou na outra live, né? Eu e o Cássio, né? A gente falou isso, né?
Você vai ser responsável pelo ajuste, vai ser responsável pelo processo, tá? Uma pergunta, ao encontrar a versão perfeita do Fênix, o preço será alterado? Galera, não se preocupem com o preço, tá? Vamos com calma. Participa lá do Challenger, pega os valores, entra no grupo VIP, ok? A gente tem esse compromisso com vocês de estar trazendo sempre as melhores atualizações. Detalhe, já estou sabendo aqui pelos meus queridos sócios que tem outros EAs escondido na manga, tem vários aí projetos aí que estão sendo desengavetados e serão desengavetados aos poucos, e a gente vai poder trazer mais novidades, cada vez mais novidades para o VIP. Então pode ter certeza, tá? Você está fazendo um investimento em cima de EAs de qualidade que tem sido criado com diferencial para trazer para o mercado soluções que você não encontra normalmente. Beleza? Bom, gente, sobre o Protector, mais alguma dúvida específica que você gostaria que eu mostrasse? Os meus amigos da FX Game aí que estão aí comigo, algum comentário? Bom, gente, então eu acredito que ficou bem legal, a gente mostrou campo a campo, é um EA que tem menos campos, né, muito mais fácil de eu entender, e é aquilo que eu falei, basta compreender o conceito, aplicá-lo ali, deixa ali residente em um gráfico que você não esteja usando, e ele vai controlar a tua conta e te dar essa proteção a mais. Ok, pessoal? Então eu agradeço demais a presença de vocês, esteja à vontade para entrar em contato com a gente, grupo de Telegram na descrição, FX Game Challengers, entra lá, participa. Também tem o canal oficial da FX Game, se inscreve lá e dá uma força. Quanto mais inscrições, quanto mais interações, deixa comentário, dá joinha, compartilha. Quanto mais vocês fizerem isso, mais esses EAs vão chegar a público, mais pessoas acabam conhecendo o nosso trabalho e acabam se interessando, e isso nos ajuda a ampliar cada vez mais os nossos projetos, tá bom? Contamos aí com a participação da família VIP FX Game, e é isso, pessoal. Aguardem que o próximo vídeo vai ser sobre o EA Masaniello, e muito possivelmente nós teremos que fazer mais do que um, tá? Porque uma live vai ser pouco tempo para eu lastrar todo o processo do Masaniello, porque a gente vai ter que, desde o zero, né, desde da gestão, a planeta, mostrar tudo de novo aqui, campo a campo, operacional a operacional. E aí, no operacional, você que é iniciante, poxa, eu não sei o que é o Alligator, a gente vai ter que explicar. Eu não sei o que é o Ishimoku, a gente vai ter que explicar. Eu não sei o que é o DD Index, a gente vai ter que explicar. Então, tem muito operacional à disposição, fora os filtros, os processos todos, e aí a gente precisa ter um trabalho um pouco mais detalhado, e eu vou estar preparando, junto com o professor MG, com o Cassius, essa live, e vai ser alguns outros novos vídeos que vão vir pela frente, tá certo? Para você que está chegando no VIP e que está assinando já, seja com a nossa assinatura mensal ou a nossa assinatura vitalícia, nós vamos sempre estar à disposição e dar o suporte da melhor forma que a gente puder. Quem chegou depois aí, pessoal, volta o vídeo, olha a live desde o início. E eu agradeço a presença de vocês e te vejo lá no grupo de Telegram Challenger. Um grande abraço, uma ótima tarde e sucesso nas vossas operações. Tchau, tchau.